Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom Eu espero que dia. vocês estejam bem. Em nome do IFACAMS Coruripe do NEABI, eu quero dar as boas-vindas a vocês e também agradecer aos convidados por aceitarem participar do nosso evento Sereste a Terra, o Cara Coruripe. Eu sou o monitor, Tiago, e eu estou aqui para assessorar nessa atividade, nesse mini curso. Nós vamos passar mais tarde um link com a lista para vocês assinarem. Então lembre de pegar o número da inscrição de vocês e lembre que é o número da inscrição, não o número de compra. Mas eu vou dessas informações quando eu passar a lista, então fiquem atentos. O nome dessa oficina é História para Quem? Imagem indígena em forma de representação. E nossos convidados são a professora Aline de Freitas e o professor Yuri Franklin. E agora eu vou passar a palavra para que eles possam se apresentar melhor para vocês. Bom dia, pessoal. Me chamo Aline Paranhos, sou professora de História da Rede Municipal de Palmeira dos Índios e nós estamos aqui para falar um pouco, para trazer algumas discussões. O nosso propósito é mais trazer perguntas do que respostas, fazer com que a gente pense e repense um pouco como a história ela vem sendo construída, quem são as pessoas que geralmente recebem mais visibilidade na história. E a gente vai percebendo como o conhecimento, a história, né, que vocês veem em sala de aula, ela perpassa por uma série de processos que muitas vezes dão visibilidade a uns e tiram a visibilidade, fazem com que algumas pessoas não sejam pensadas. Por exemplo, a gente percebe que durante muito tempo os indígenas, as mulheres, os negros, eles foram excluídos dessas discussões da história. E o nosso intuito é justamente esse, trazer algumas reflexões de que para quem a história ela serve, para que a gente deve estudá-la, porque ela utiliza dessa seleção, dessa exclusão, muitas vezes, por alguns indivíduos, de alguns grupos. Bom, oficialmente, né, agora bom dia a todos e a todas. Meu nome é Yuri, como já apresentado pelo Tiago. Também sou professor de História do município de Coité do Nó, em Alagoas. Bom, a proposta desse minicurso, como a Aline bem explicou, é lançar mais perguntas, né, do que talvez dar algumas respostas a vocês. Mas eu acho que uma outra coisa que a gente pode pensar desse minicurso é a proposta de pensar como a história pode nos ajudar na nossa vida mais prática, vamos dizer assim. Né? Eu costumo falar que, diferente de outras disciplinas, como, por exemplo, a matemática, né, que a gente parece ter uma utilidade na nossa vida bem mais presente do que a história, né? Supostamente parece isso, a história tem esse papel de nos fazer pensar, né? Agora, claro, a gente só vai colocar a história em prática quando começarmos a refletir sobre vários processos. E eu acho que esse é o nosso intuito hoje, né? Refletir em vários níveis, na verdade, né? Quando eu estou falando em nível, eu estou falando pensar, por exemplo, na região que a gente mora, depois pensar no estado que a gente mora, depois pensar no país que nós moramos. Eu acho que essas são questões assim primordiais, tá? São questões essenciais para percebermos como a história funciona, né? Que a história que nós estudamos, né? A história que às vezes nós aprendemos, foram construídas em um dado momento, né? Enfim, foram construídas em um dado momento e, inclusive, essas histórias precisamos estar atentos à própria construção delas, né? E aí vamos focar exatamente na construção da história dos indígenas, né? Olhando para Alagoas, a sociedade alagoana, para os próprios povos indígenas em Alagoas, mas especificamente olhando, para dar um exemplo na prática, né? A gente vai meio que trabalhar com a coisa da ideia e da prática,
com Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios tem uma história muito, muito, muito interessante. E aí eu acho que ela vai dar uma base muito boa para a gente pensar todo esse processo que a gente vai começar a discutir, a lançar aqui questões. Mas é importante que vocês percebam que o exemplo de Palmeira dos Índios ele pode ser dado, construído, né, por outros, em outros municípios, até em outros estados, ou até no nosso Brasil, né? Mas, para isso, a gente precisa pensar de uma forma crítica, né? Pensar que o historiador, apesar de construir, vamos dizer assim, o passado, reconstruir o passado, a presença humana no passado, esse historiador ele parte daquilo que a gente chama de fontes, que são vestígios deixados por essas populações lá no passado, que pode ser ali um documento, sei lá, uma carta, uma foto, um livro, um jornal, enfim, são vários, né? Como também a memória, né? A oralidade. Mas esses documentos, essas coisas que eu citei, a gente não pode perder de vista, não pode esquecer que elas são construções humanas. Elas carregam, consequentemente, o pensamento de quem escreve, ou de um grupo, ou os interesses de um indivíduo, ou de um grupo, enfim, ou de uma sociedade. Ela também está muito ligada a um contexto nacional, né, que pode colocar um certo grupo de indivíduos tanto na visibilidade quanto dar invisibilidade a esses indivíduos. É o próprio exemplo dos indígenas, né? Ora, os indígenas são colocados como visíveis, né? E a gente olha isso quando, por exemplo, analisa a história do Brasil Império, que vocês certamente já devem ter estudado, no fundamental ou aqui, né? No médio, não sei. Quando colocam o indígena ali como uma grande personagem, né, do Brasil, ou dando invisibilidade ao indígena, né? Principalmente quando o indígena está buscando seu reconhecimento étnico, né? Os seus direitos, seja garantidos pela Constituição, seja garantidos por um órgão indigenista, como foi o SPI ou a FUNAI, enfim. Mas, só para finalizar essa primeira fala, eu acho que a atenção para esse minicurso, né, é a atenção de que o nosso intuito é lançar algumas questões, desconstruir essas imagens, né, que muitas vezes nós construímos de indígenas. Agora, não quer dizer, e aqui é um ponto importante, que essas desconstruções que vamos trabalhar, elas são desconstruções que a gente pode aplicar a todo o contexto. Não é bem assim. A própria história indígena é uma história indígena muito diversa, né? Os grupos indígenas, cada grupo carrega a sua história. Cada coletividade, né, de indígenas, ou cada povo tem uma história muito particular e muito singular. A gente não está querendo homogeneizar nesse sentido, ou seja, dar um caráter e dizer, olha, o indígena é dessa forma. A gente vai pensar aqui como o indígena é visto, né? O indígena é visto sempre naqueles estereótipos, né? De um indígena de cocá, de um indígena nu, de um indígena que anda pintado, de um indígena que não pode, segundo a nossa sociedade, ter telefone. Nosso próprio ex-ministro do meio ambiente, né, o Ricardo Salles, falou isso recentemente, né, que ele nunca tinha visto o indígena de iPhone. Então parece que o indígena é um ser primitivo ainda, a gente carrega essas concepções, apesar de que há muitas críticas ao que é o primitivo, né? Então parece uma comparação entre o ministro que é civilizado, mas é o civilizado que está envolvido em escândalos de corrupção. São contradições, claro, desse universo doido que a gente vive, né? Mas que a gente vai tentar lançar aqui algumas questões que são, enfim, que pelo menos eu e a Aline consideramos importantes, né? Tiago, eu gostaria de pedir para que tu, por favor, projetasse o meu slide. Certo. Passei. Enquanto isso, eu vou começando com vocês. Pessoal, eu gostaria que vocês se sentissem muito à vontade para se tiver alguma dúvida, se vocês... Tiago, teu microfone está aberto. Pronto.
para se vocês, caso tiverem algumas dúvidas, vocês vão colocando, vão levantando a mão, fazendo as perguntas, para que a gente vá fazendo uma conversa aqui mesmo. Yuri e eu, nós não estamos aqui para impor nada para vocês. Quem quiser aparecer, apareça. Quem quiser falar, pode falar. Esse é um espaço de conhecimento, é um espaço de diálogo, é um espaço de trocas. A gente não está aqui somente para passar essas discussões para você, mas também para aprender com vocês. Só uma coisa, Aline, em relação a isso, né? Eu acho que a Aline foi muito precisa nessa fala, né? A gente não tá aqui para obrigar ninguém e nem para impor alguma coisa, tá? Então, é muito isso que a Aline falou. Quem quiser, sei lá, comentar alguma coisa no chat que considerar relevante, pode mandar a mensagem aqui. Quem quiser, sei lá, abrir a câmera, pode abrir. Quem quiser falar, abrir, eita, eu quero falar alguma coisa. Abre o áudio, pode falar tranquilo durante a nossa fala. Não tem problema nenhum, tá? E também a gente não vai ser aqueles professores chatos, né? Que ficam, tu tá ali, aluno, tu tá aí. Pelo menos eu não tenho muito esse perfil, não, né? De estar dizendo, olha, o que você achou, o que vocês acharam, e tá perguntando de um por um. Eu não tenho muito esse perfil, eu acho que isso parte de uma obrigação, então cada um. A proposta aqui é que vocês fiquem à vontade, né? Então, é uma roda de conversa em que vocês podem colocar suas experiências, podem falar o que vocês acham, se discordam, se concordam, enfim, fiquem à vontade. Dando continuidade, você esperar que volte a projeção para que vocês possam perceber. Eu gostaria que vocês reparassem primeiro nessas imagens que foram colocadas logo aí no início, que traz um pouco algumas formas de representação desses indígenas aqui no Brasil. Nessa imagem do meio, eu já ia mexer aqui para mostrar. Nessa imagem do meio, que vocês podem perceber, metade indígena, metade pessoa normal, e é justamente essa questão que nós gostaríamos de pontuar. O indígena, ele só é indígena se ele tiver de cocá, ele só é indígena se ele morar na aldeia, se ele passa a viver, por exemplo, em casas dentro da cidade, ele deixa de ser indígena. Se o indígena ele sair, por exemplo, da aldeia e vai para São Paulo trabalhar, ele perdeu a sua identidade, ele deixou de ser indígena. E são justamente essas questões que são interessantes a gente perceber, que os indígenas eles não deixam de ter essa identidade étnica, essa identidade de indígena, se ele sai, por exemplo, das aldeias, se ele veste uma roupa que a gente vê muito no dia a dia. E embora a história, ela, por muitas vezes, ela tenha colocado esses atores sociais enquanto pessoas do passado, enquanto que eles deixaram, como que eles tivessem deixado de existir no processo de colonização, eles estão muito presentes na nossa atualidade. E a gente pode perceber muito disso nessas outras imagens. Essa imagem aí da bandeira do Brasil, de um indígena com essa bandeira do Brasil, é justamente uma forma de reivindicação desses indígenas. Ou seja, eles estão presentes, eles estão reivindicando terras, eles estão reivindicando seus direitos. E muitas vezes, quando a gente tenta pensar, por exemplo, por que existem cotas para os indígenas? Por que existem cotas para os negros? E a gente não entende muito essa ideia de dívida histórica que a sociedade tem perante esses indígenas, perante esses negros. Mas aí é que a gente tem que pensar justamente nisso. Depois da colonização, depois desse processo onde o negro ele foi explorado, onde o indígena ele foi explorado, onde várias pessoas morreram nesse processo, onde os grupos eles tinham que sair de onde eles estavam, tiveram que migrar, passando por todo um processo de reconstrução da sua identidade, de uma nova organização social.
a gente percebe essa dívida que a sociedade tem perante os indígenas e os negros. Porque se a gente analisar direitinho, os colonizadores, eles ficaram com as grandes fazendas. Pode falar, Yuri. Pode terminar, ali, né? Era só para depois da sua fala eu falar. Sim. Sim, como esses indígenas e esses negros, como se dá essa dívida histórica? Então, como os senhores de engenhos, o que os filhos dos senhores de engenhos eles herdaram? Eles herdaram as fazendas, grandes fazendas, riquezas e por aí fora. E esses indígenas e esses negros, o que eles herdaram após, por exemplo, a abolição ou o processo de retomada mesmo dos indígenas? O que eles ganharam com isso nesse período posterior? E a gente vai percebendo que muitas vezes, pelo contrário, eles foi retirado deles alguns direitos. Por exemplo, os indígenas eles perderam território que eram deles e que depois disso passou a ser fazendas. Os negros, no período pós-abolição, eles não tinham mais trabalho, eles não tinham mais o que comer e eles foram jogados nas favelas, porque o território que eles poderiam viver eram fazendas ou tinham sido compradas por pessoas que tinham um grande capital. Então, eles foram jogados para essas favelas, entendeu? E é justamente nessa perspectiva que a gente vai entendendo esse débito que a sociedade tem com os indígenas, com a população negra. Pronto, Yuri, pode falar que depois eu retomo. Bom, eu acho que esse ponto é bem importante, né? Porque eu acho que essa questão da dívida histórica é uma questão bem complexa, né? Que levanta até problemas na área do direito. E realmente, quando a gente olha por uma perspectiva do direito, né, do nosso direito jurídico hoje, enfim, esses indígenas, então, tanto os indígenas como os negros, não teriam, né, o dito... nós não teríamos essa dita dívida histórica, né? Mas eu acho que a gente não fala, quando fala dessa dívida, né, com os negros e indígenas, eu acho que a gente não fala de nós, né? Não falamos de mim, do Yuri, da Aline, do Tiago, da Raíssa, enfim. Eu acho que a gente fala do Estado brasileiro, né? Representado muitas vezes, e eu acho que a gente só vai olhar essa história, essa questão da dívida histórica, quando olhamos profundamente o nosso Brasil, quando compreendemos o que é esse Brasil, vamos dizer, esse Brasil profundo, né? Um Brasil profundo que é um Brasil que foi construído a partir da violência, da exploração, que foi construído a partir da usurpação de territórios, que foi construído a partir de todo um sistema que colocava tanto o indígena quanto o negro em situações em que eles tiveram que realizar escolhas muito difíceis às vezes, né? Os indígenas tendo que se submeterem ali aos próprios aldeamentos, né? Que eram aldeamentos forçados, os negros a serem escravizados, enfim. Então, eu acho que olhar e compreender uma dívida histórica que temos, né? E aí a gente entra na questão das cotas, que é uma questão muito próxima da gente hoje, é olhar exatamente o nosso Brasil. Por isso que a história, nós não devemos compreender ela como eventos que acontecem de forma isolada, né? A gente não pode compreender, por exemplo, sei lá, a chegada dos portugueses, a invasão dos portugueses à América, né, depois a América Portuguesa, como ficou conhecida, como um ato isolado. Não, ela está ligada a um processo, né? A própria história dos indígenas hoje, quanto à história dos próprios negros que foram escravizados, enfim, é uma história de continuidades. Quando há lá, em 1888, a abolição da escravidão, dando um exemplo, a gente precisa pensar de que forma os negros foram ou não inseridos na sociedade. E de que forma, então, esses negros passam a ter oportunidades nessa sociedade.
E aí a gente volta para o Brasil República, né? Para a questão das reformas sanitárias, das reformas urbanas. Então, todo esse conjunto de coisas que é necessário analisar para ter uma compreensão desse processo e ter uma compreensão do que temos, né, de dívidas, então, com os indígenas. A gente, às vezes, naturaliza muitas coisas, né? É só a gente... Eu sou muito... Os meus exemplos, às vezes, são péssimos, mas eu queria dar um exemplo. A gente imagina aqueles filmes científicos, né, de ficção científica, dos extraterrestres chegando, seres de outro mundo, ou coisa desse tipo. E chegam aqui no mundo, né, enfim, no planeta Terra e tal, e começam o seu sistema de exploração e tudo mais, e a gente fica meio que, poxa, o que esses caras estão fazendo aqui? Alguns, claro, vão resistir, outros vão se aliar, isso é o exemplo dos próprios indígenas, vários grupos indígenas se aliam aos portugueses, vários grupos indígenas resistem aos portugueses, né, aos europeus de uma forma geral. O Brasil colônia é feito disso, de alianças e de resistências, né? Nem só, não existe uma coisa homogênea, né? Mas no final de tudo, esses caras perdem seus territórios. No final desse processo do Brasil colônia, ao final desse processo, já no final do século XIX, né, que já é Brasil Império, os indígenas vão ter os seus aldeamentos extintos. Né? Tanto em Alagoas como em Pernambuco, são os exemplos mais próximos da gente, e esses indígenas se espalham. É a opção que eles têm. E parece que a gente deve também pensar em uma coisa, a Aline falou, que quando olhamos para um indígena, a gente olha para o ser humano, né? O indígena, ele não nasce com essas características, né? O indígena já não nasce pintado, pensando dessa forma com cocá, né? Isso é construído socialmente, dentro do próprio povo dele, né? Dentro dos próprios costumes dele. Isso é construído. O que é ser indígena é construído socialmente, tá? Não é uma... É como, por exemplo, eu sou brasileiro, mas essa concepção do Yuri brasileiro, do nacionalismo que a gente fala, né? É uma concepção que é construída. Esse sentimento de torcer ali pela seleção brasileira ou algo do tipo, nosso grande sentimento nacional, né? Essas imagens são imagens que foram construídas. Isso me faz ser brasileiro. Eu poderia, então, nascer, sei lá, nos Estados Unidos, me criar lá nos Estados Unidos, eu seria brasileiro ou um norte-americano. A mesma coisa pode pensar dos indígenas, né? Ou seja, a gente não pode dar a esses indivíduos, às populações indígenas, características meio que ele nasce com ela. Não. Aspectos culturais são aprendidos pelas experiências dos indivíduos. A própria pintura, o próprio cocá, que muitas vezes são utilizados como símbolos políticos, né? E aí isso aqui é contraditório e às vezes engraçado, porque muitas vezes você vai ver o indígena, tá lá, tá pintado, tá de cocá. Aquilo, claro, representa um costume dele, uma cultura do seu próprio povo. A pintura tem todas um conjunto de significados. Mas esse indígena só tá, muitas vezes, assim, porque o outro só reconhece ele assim. Né? Às vezes, os brasileiros só reconhecem o indígena assim. Vai um indígena, então, com, sei lá, sem cocá, sem pinturas, né? Vai o indígena tá conversando e tal. Ninguém vai dizer que ele é indígena. Agora o indígena tá de cocá, ou até um indivíduo que não seja indígena coloca um cocá, obviamente a gente vai dizer, aquele cara eu acho que é indígena. Então veja como a gente tem que pensar nessas questões, né? Pensar exatamente nessas coisas. E como eu falei no início, eu volto para terminar aqui essa minha fala. A gente não está dizendo que todos os povos indígenas são dessa forma, né? Ou que a gente tem que pensar dessa forma. Não. Até porque cada povo tem sua história particular, tem seus processos de luta, de resistência, tem as suas estratégias. Ou seja, cada grupo pensa de uma forma diferente. Mas o que a gente quer problematizar é essa imagem construída desse indígena que parece sempre viver de cocá, principalmente aqui no Nordeste. Lembrando que o Nordeste
é exatamente a região em que a colonização foi muito mais forte. Né? A colonização começa pelo Nordeste. A gente não pode esquecer disso. A aula de história, Brasil colônia. Então, veja, a gente precisa voltar a eventos, né, a processos que aconteceram em um determinado período para entender a nossa história hoje. Quando a gente olha para essa representação do indígena, por exemplo, como preguiçoso, muitos têm essas representações ainda. Muitos acreditam que os indígenas são preguiçosos. Um exemplo eu posso dar, sei lá, daqui de Palmeira dos Índios, né? Os indígenas mantêm, por exemplo, a feira de Palmeira dos Índios, da produção de banana, que é muito grande. Posso dar um exemplo de Feira Grande, onde a produção de batata dos Tinguibotó é imensa. E isso, gente, não são exemplos isolados, tá? São exemplos que temos em todos os lugares. Mas aqui, um ponto importante. Apesar de tudo isso, quando a gente olha, então por que os indígenas de tal lugar estão pedindo terra? Eles estão pedindo terra para terem essas oportunidades. E quando eles não têm essas oportunidades, eles precisam se reinventar, né? Como a gente costuma... Essa palavra ficou muito famosa, né, ultimamente. Eles precisam criar estratégias. E aí, muitas vezes, eles vão trabalhar na fazenda dos caras que detêm as terras que eram deles. Eles vão trabalhar na safra da cana-de-açúcar, cortando cana, ganhando um dinheiro muito suado, né? Muito suado mesmo. Vão trabalhar em São Paulo, vão trabalhar no centro da cidade, e que muitas vezes no centro da cidade ele precisa negar a sua identidade, porque se ele falar que é indígena, o cara às vezes não contrata ele, porque tem as relações de terra, né? Muitas vezes. Enfim, são questões muito complexas, tá? Que a gente não consegue lançar todas aqui, mas que a gente vai tentar dar algumas pistas, algumas coisas desse tipo. Dando continuidade, eu vou ler aqui a pergunta, não. O que Lohane falou, porque foi uma questão muito interessante que entra muito no contexto que a gente preparou para trabalhar com vocês. Ela colocou o seguinte: é comum para algumas pessoas possuir um certo preconceito com relação aos indígenas, por achar que alguns de seus costumes e suas vestes devem ser predominantes a todo momento e rotular todos da mesma maneira. Mas cada dia que se passa, eles estão tentando mudar isso e mostrar que são gente como a gente. Possuem vontades como qualquer pessoa, querem estudar, obter objetos como celulares, roupas e tudo mais. Eu achei fantástico essa colocação da Lohane, que é muito disso. Da mesma forma que a gente tenta se reconstruir, tenta se mudar, por exemplo, o Tiago, a Lohane, a Maria, vocês não são os mesmos de 5, 10 anos atrás. Vocês vão construindo vínculos com outras pessoas, e às vezes, assim, você vai se identificando com aquela pessoa, mas ao mesmo tempo que você se identifica, por exemplo, o Tiago se identifica com a Lohane, tem coisas que você não gosta nessa outra pessoa. E também tem características. A gente tem muito de, por exemplo, uma pessoa tem mania de falar véi, por exemplo. E de tanto você escutar aquela pessoa reproduzindo isso, você vai botando isso no seu consciente e vai também conseguindo. Essa palavra entra no seu dia a dia. E justamente com essas questões ligadas a costumes, à cultura, é muito comum que isso aconteça, que os indivíduos elas passem a ter características das pessoas que elas têm contato. Ou seja, se o índio ele agora ele não tem mais terra para produzir e ele precisa morar na cidade, mas ele precisa também se comunicar com as outras pessoas. Para isso ele tem que ter um celular. Para isso ele tem que ter uma televisão em casa para se manter informado. Para isso ele precisa de um computador para estudar, para pesquisar ou algo do tipo. Então a gente vai assumindo essas características do outro. E só que, assim, por já ser uma ideia que por mais de 500 anos é perpetuada, de que os indígenas eles viviam nus, de que os indígenas eles viviam pintados e tudo mais, é difícil romper com essa ideia. E é justamente o nosso objetivo daqui, da gente perceber que não muda, eles não deixam de ser indígenas
eles não deixam de ser indígenas a partir do momento, mas que eles assumem essas posturas, esses costumes, mas que eles precisam Ah, meu Deus, a palavra fugiu. Mas eles precisam se reconstruir, eles precisam se modificar para acompanhar as mudanças que a sociedade ela vai percorrendo. Talvez se fosse há uns 2, 3 anos atrás, nós estivéssemos nesse momento presencial. Talvez desse para a gente fazer mais dinâmicas, desse para a gente conversar melhor. Mas com a pandemia, a gente teve que se reinventar, a gente teve que se modificar para que as coisas ocorressem de outras formas. E por isso a gente está aqui online. E a mesma forma aconteceu com os indígenas. Exatamente. Eu fiquei pensando em uma questão ali, enquanto tu falava. Eu volto àquela questão, né, do que nos faz brasileiros. Nós assistimos filmes lá de Hollywood. Apesar de serem dublados, né, muitas vezes e tal, isso faz da gente brasileiro ou norte-americano? As coisas que importamos, que importamos de fora, sei lá, um iPhone, né? Dando um exemplo aqui. Isso nos faz norte-americanos, apesar do iPhone não ser produzido nos Estados Unidos, né? Enfim, mas a sede lá daí e tal. Isso nos faz norte-americanos ou brasileiros. É a mesma coisa, a gente pensa, os indígenas não são seres extraterrestres que estão em outro universo, que estão em outro mundo, que são diferentes da gente. Eles são a nossa sociedade. A nossa sociedade, só a gente pensar. Veja a lógica, né? A lógica que muitas vezes os indivíduos utilizam. De dizer o indígena não pode ter telefone, o indígena não pode ter um computador, não pode ter uma televisão. Aí nós podemos. Por que nós podemos e eles não? Por quê? Porque parece que esses indígenas estão, como a gente utiliza a palavra, cristalizados. Eles estão em um determinado tempo, lá no passado colonial, e eles têm que ficar lá, né? Lembrando que a cultura, ela é fluida. Ela é fluida, as relações são fluidas. Né? Nós não permanecemos, o exemplo de Aline foi muito bom. Nós não somos os mesmos de 5 anos atrás. Obviamente, nós não somos os mesmos que antes da pandemia. Nós mudamos. Isso é uma instância do próprio ser humano. E o indígena é um ser humano também, tá? Não é algo que é diferente disso. Então, eu acho que essas coisas a gente tem que pensar. A partir do momento que pensamos, claro que não dessa forma, porque seria um pensamento imposto, mas quando a gente começa a pensar nessas coisas, começamos a desconstruir algumas ideias que temos desses indígenas. E aí passamos a ver com naturalidade que tem que ser assim. Você utiliza, às vezes, sei lá, um tênis que só tem nos Estados Unidos, que você compra lá, e as pessoas começam a ver com naturalidade, não vê aquilo com estranheza. Aí você vai ver lá o indígena com o telefone, você vai ver com estranheza o quê? Que ele não pode comprar, né? Não pode ter, não pode possuir. Qual a lógica? Né? Não existe muita lógica. A lógica está, nesse sentido, nos indivíduos que têm ainda concepções, representações, imagens e ideias desses indígenas de um passado colonial. Então veja como é importante o estudo desses processos para entender exatamente como essas coisas foram construídas. Ao final, eu vou apresentar como, por exemplo, Palmeira dos Índios construiu uma imagem de um indígena. Né? E vocês vão ver na prática como essa coisa foi construída aqui em Palmeira dos Índios, tá? Só para dar um exemplo mais prático, talvez. E aí a gente já entra a partir da fala de Yuri no que a Maria colocou aqui. Isso tudo faz parte de uma construção do nosso pensamento enraizado, incentivado pelo olhar colonizador. Então, a perspectiva que o colonizador tinha dos indígenas era totalmente diferente, porque os portugueses eles tinham na Europa costumes diferentes, o clima era diferente, as práticas eram diferentes. Então, a partir do momento que ele chega aqui no território que hoje é o Brasil, Tiago, se quiser pode passar. A partir do momento que ele chega nesse território do Brasil, aí há essa modificação. Pode falar, viu, Sabrina?
Eu só ia complementar aquela... O que a... Deixa eu ver o nome dela. O que a Maria falou sobre a gente ter um pensamento muito enraizado dos indígenas, da cultura indígena. Porque se a gente for parar para pensar no carnaval, no Dia do Índio, a gente se apropria dessa cultura, porque as crianças todas vestidas de índio, fazendo barulhinho com a boca, isso é uma apropriação. E o incrível é que a gente não procura saber o significado, o real significado daquilo, de como é feita, a forma como é feita. Ninguém procura saber, mesmo com diversas informações que a gente tem no mundo, né, na internet, ninguém vai lá e procura. Só fica vendo uma visão superficial da coisa. Perfeito, perfeito. Yuri adora o que você acabou de falar e eu tenho certeza que ele vai querer comentar isso. Com relação a essas questões do estereótipo, do Dia do Índio. Vai querer falar, Yuri? Maria, a gente passaria aqui o resto da vida. O dia todinho falando sobre isso. É exatamente isso, Sabrina. Assim, eu lembro que... Veja como é interessante as coisas, né? Eu lembro que eu estava no dia... Em abril, do índio ali, né? Como é instituído, eu estava prestes a entrar em uma sala que eu ia fazer uma fala para a galera de educação básica, né, do ensino médio. E 5 minutos antes, eu entrei no Facebook. 5 minutos antes, eu entrei no Facebook. E isso lá no Dia do Índio, né? E a enxurrada de coisas que eu vi, inclusive eu ia utilizar dentro da minha própria fala, me fez repensar um monte de coisas, né? Porque é exatamente isso. Eu vi uma professora da educação infantil, lá da cidade que eu trabalho, reproduzindo o discurso daquele discurso da musiquinhazinha da Xuxa. Era um discurso meio de que onde o índio mora, olha como o índio faz, o índio anda assim, o índio mora aqui, o índio mora ali, o índio come isso, o índio, sabe, como se fosse um ser totalmente um ser de outro planeta, de um outro universo. E isso está muito presente dentro daquele contexto ali que coloca o Dia do Índio, né? Inclusive, essas representações continuam sendo bombardeadas. Aí outro cara, um vereador, inclusive, lá da minha cidade, colocou: a gente hoje comemora o Dia do Índio, que deu uma grande contribuição para a cultura brasileira. Sabe, é um reconhecimento meio complicado esse, né, de considerar a contribuição do indígena, né? Então parece que o indígena deixou de existir, ele não existe mais, e parece que a cultura brasileira, então, é algo homogêneo, que a gente pode ir ali, olha, ali é a cultura brasileira, né? Nesse contexto. Lá o Rio de Janeiro é a cultura brasileira, então a gente pode ir no Rio, sei lá, um português pode morar no Rio, então, se tornar um brasileiro nesse sentido, porque lá é a cultura brasileira, vai poder ver a sua cultura. São coisas assim, como essas, que a gente precisa problematizar, principalmente a partir do Dia do Índio, né? A partir do dia... a partir daquela música da Xuxa, que é muito famosa e tal. Eu lembro que aqui em Palmeiras tem uma história muito interessante, geralmente desse Dia do Índio, ou do dia da emancipação política de Palmeiras dos Índios, né? Geralmente, alguém, uma hora ou outra, aparece fantasiado, né? Pega como se aquilo ali que o indígena tem, o seu cocá, a sua pintura, fosse uma fantasia própria, e se apropria dessa fantasia, disso, sem nenhuma contextualização, e começa a dançar a música da Xuxa. Inclusive, isso é divulgado, gente, publicamente, sabe? Nos meios de comunicação. Isso é divulgado. E são os comentários, os melhores são os comentários. E os comentários lá muito lindo, muito bonito, uma bela homenagem. Mas está só reproduzindo estereótipos, né? Ou seja, estereótipo de dizer, o indígena veste a fantasiazinha dele ali e é indígena, né? Ou seja, qualquer um pode ser indígena. Então, eu acho que essas questões são bem importantes da gente tentar problematizar. E, principalmente,
na educação infantil, né, que é a base, né, é o momento ali onde as concepções das crianças, né, as suas ideias, a forma como ela vê o mundo está sendo construída. E aqui é um ponto importante, só para finalizar, eu sempre lembro daquela, não sei se é uma frase, enfim, nenhuma criança nasce racista. Isso é uma construção, gente. Isso é uma construção. Né? Nenhum de nós nascemos homofóbicos ou racistas, isso não é da gente. Isso é uma construção social. Uma construção da escola, uma construção da família, uma construção dos outros ambientes que frequentamos. E a gente tem que estar bem atento a isso. E aí, eu estou utilizando bem a palavra de você, as palavras de vocês no chat, porque vocês estão entendendo bem o contexto do que a gente quer levar, sabe? Do panorama que a gente quer criar. E aí eu pego a fala do Dalton e do Tiago, de que eles se apropriam de questões dos estereótipos, das culturas indígenas, e eles não pensam suas especificidades, suas divisões. Por exemplo, aqui em Alagoas nós temos diversos povos, nós vamos apresentar daqui a pouco, diversos grupos indígenas diferentes. Não é porque eles estão em Alagoas que eles vão ter as mesmas características, não é porque eles estão em Alagoas que eles vão seguir, tipo, o mesmo padrão. Há vários padrões de culturas, eles seguem vários segmentos. E já na fala de Tiago, ele fala muito ele tocou numa questão muito interessante, que é a questão da religião indígena. O que a gente sabe sobre a religião indígena? A gente vê, por exemplo, no fundamental e às vezes até no médio, que os indígenas tinham um pajé, que os indígenas eles tinham, o outro eu me esqueci, o nome agora fugiu da mente. Mas a religião indígena, ela não é tratada. Por quê? Nessa imagem abaixo que tem o nome de genocídio, a gente percebe. Porque quando no Brasil foi colonizado, tentaram matar a religião indígena, tentaram esfaquear o índio, seus pensamentos, seus ideais. Tentaram fazer com que eles pensassem justamente igual aos portugueses. Só que a gente percebe que isso não é possível, porque nós não pensamos igual uns aos outros. Dentro da casa, porque de uma casa, tipo, a gente vive com nossos pais, nosso irmão. Por que a gente tem conflito dentro de casa? Porque nós não pensamos iguais. E por isso também havia um conflito na colonização, por isso há conflito até hoje. Porque os indígenas, eles querem seus direitos, mas eles não são levados na prática, né? E a religião indígena, ela existe. E é a partir da religião indígena que o Brasil ela tem mais de 300 grupos étnicos diferentes. Porque foi a partir da religião indígena que eles conseguiram fazer com que a sua cultura, as suas tradições, elas permanecessem. Só que para isso eles precisaram usar-se de estratégias. Eles precisaram trabalhar para algumas pessoas, eles precisaram mudar de cidade, eles precisaram, por algum tempo, dizer: eu não sou indígena, para conseguir um trabalho numa farmácia, numa escola, num comércio. Porque se eles dissessem que eles eram índios, eles não conseguiam. Porque tentam fechar as portas quando uma pessoa é indígena. Não sei, e caso vocês se sintam à vontade de falar, como é a questão da presença indígena em Coruripe, como vocês percebem, né, esse olhar sobre os indígenas na cidade de vocês. Tiago, por favor, adianta um pouquinho, porque se eu for me aprofundar, isso querendo ou não já foi trabalhado, e se a gente for se aprofundar muito, vai perder tempo. E aí, eu trago um pouco dessa questão das migrações, de como os indígenas eles tiveram que sair do seu território, eles tiveram que se reorganizar. Ou seja, existiam determinados grupos étnicos que hoje não existem, ou que eles se juntaram com outros grupos para perpetuar sua cultura. O caso de Palmeira dos Índios está muito dentro dessa questão das migrações étnicas, por exemplo, porque eram dois grupos diferentes, um de Pernambuco, um de Alagoas, que eles acabaram
tendo que sair da sua cidade, dos seus territórios, e foram tentar viver onde para eles era viável. E eles tentaram construir sua cultura por aqui. E eu não vou muito adentrar nessas questões, porque Yuri vai citar mais para frente, mas depois vem pessoas querendo matar esses ideais. E para isso, alguns grupos eles precisaram se silenciar durante vários séculos. Quer falar, Yuri? Eu continuo. Quero. Não, muito bom o que você acabou de falar, porque liga muito aquilo que a gente está falando, do processo de colonização, né? No processo de colonização, como a gente deve ter estudado, é um processo muito duro, né, para aquela sociedade, para as sociedades indígenas, né? Os colonizadores, que não eram só portugueses, né, como sabemos, eles vão invadir o que eles chamam lá de sertões, que são áreas povoadas por indígenas, também chamados por eles de tapuias, né, porque eram indígenas falados nos termos deles, indígenas bravos, enfim. Então, esses grupos indígenas saem e vão procurar regiões e eles conseguem sobreviver. Palmeira dos Índios tinha um caso curioso, né? Porque existe ali a migração de 2 grupos indígenas que chegam a esse território por motivos diferentes, mas que se encontram aqui, inclusive depois chega um frei, conhecido como Frei Domingos de São José, que vai tentar catequizar esses indígenas. Né? Então ele monta um aldeamento, porém a divisão territorial do Brasil é ainda aquela divisão dividida o Brasil em capitanias, em sesmarias, e a território de Palmeira dos Índios pertencia a uma determinada sesmaria, que era a Sesmaria de Burgos, com sede lá em Garanhuns. Nessa época, tá? Só para lembrar, Alagoas era anexada a Pernambuco, era a capitania de Pernambuco. Esse frei conquista, ele consegue, né, da dona da Sesmaria uma parcela de terras para catequizar esses indígenas, e aí a história de Palmeira dos Índios se desenrola. O documento, a gente tem acesso a esse documento hoje, né? Ele é de 1773, 74, não me lembro muito o ano, sou péssimo nisso. Mas esse documento diz lá, né, que a Sesmaria, a dona da Sesmaria, seus herdeiros, está dando essa Sesmaria ao frei para catequizar esses indígenas, inclusive cita o nome dos próprios indígenas e o local, né, a dimensão disso, que é o que compreende hoje boa parte de Palmeira dos Índios. O fato é que o frei vai seguir uma própria perspectiva do Brasil no período que é governado ali mais ou menos pelo Marquês de Pombal, que é transformar os aldeamentos em vilas. Então o frei vai fazer mais ou menos isso, ou seja, vai incorporar, no sentido deles, os indígenas à própria sociedade colonial, né? No sentido de tornar esse indígena um súdito do império. Né? Os indígenas se tornam súditos do rei, na verdade. Então, a gente tem esse processo aqui em Palmeira, que é quando se desenvolve, mas alguns indígenas ainda continuam nas terras, pelo menos alguma parte da terra que pertencia ao próprio aldeamento, e aí, então, começa um próprio desenvolvimento comercial em Palmeira dos Índios e tudo mais, e, para adiantar a história, temos hoje a cidade de Palmeira dos Índios. O problema é que, durante esse período, os indígenas foram colocados em regiões marginais, regiões que poucos queriam, né? Território que poucos queriam. No final do século XIX, há a extinção dos aldeamentos oficiais em Alagoas, isso atinge vários povos. Esses indígenas precisam, obviamente, sair do território que pertencia ao aldeamento. Esses aldeamentos, essas terras, são dadas nas mãos das municipalidades, como se fosse uma Câmara de Vereadores, mais ou menos, traduzida hoje. Essas municipalidades, então, vão distribuir essas terras. Imagina para que elas vão distribuir. A história do Brasil é permeada por isso. Quem domina o lado político é quem domina o lado financeiro. Então, essas terras vão exatamente para quem tem posses, né? Então, a gente vê a entrada dos fazendeiros nas terras indígenas, que já tinham sido ocupadas antes, mas que passam a ser ocupadas efetivamente, e agora os indígenas precisam, então, sair dessas terras, morarem por muito tempo nas zonas periféricas da cidade, negando a sua identidade,
Inclusive, tem um texto clássico do menininho, esqueci o nome dele, Graciliano Ramos, o Skytest, parece o nome do livro, não lembro, e que ele fala dos indígenas, ele fala de uma forma bem pejorativa, né? Claro, não está sendo uma crítica ao Graciliano, porque estaria cometendo um anacronismo aqui, mas é a representação que ele tem dos indígenas, obviamente, né? De indígenas que são 2 ou 3, né? Como ele fala, coisa desse tipo. Ou seja, os indígenas que estão negando a sua identidade, onde poucos vão dizer, olha, eu sou indígena. E aí eles se reorganizam depois, né, já a partir da segunda metade do século XX, onde vão se constituir como Chucuru Cariri a partir do seu reconhecimento oficial. Parece uma história aqui muito adiantada, muito resumida. Isso acontece muita coisa, tem muito pepino, muito problema que acontece no meio disso. Mas o que é importante saber, tirando o exemplo do Chucuru Cariri, colocando o exemplo do Chucuru Cariri, é que essa questão de usurpação de terra, de indígena que tem que negar a identidade, de indígena que tem território, mas quer tomar o território dele, isso é uma história que se repete em várias partes do Brasil, né? Principalmente aqui no Nordeste. Quando você olha a história dos índios no Nordeste, lembrando, Nordeste foi, na verdade, o palco principal da colonização. A história se repete. É a história de usurpação, de tirar direitos, de invadir territórios, de matar indígenas. História que se repete até hoje. Se repetem até hoje. Uma última coisa, para vocês verem como eu falo, história para quem, né? A proposta do Vindicurso, dessa história para quem, era exatamente problematizar para quem essa história. Tanto a própria história indígena, que a gente está tentando aqui lançar algumas luzes, como a própria história que é construída sobre os indígenas, né? E aí, recentemente, saiu uma matéria aqui em Palmeira dos Índios, comemorando o surgimento de Palmeira dos Índios. O surgimento de Palmeira dos Índios é dado, adivinhe, quando a dona da Sede Maria dá as terras a esses indígenas, ao freio para a catequização dos indígenas. O problema é, em nenhum lugar da matéria do jornal tinha o nome indígena. Em nenhum lugar saiu dizendo que as terras foram dadas para a catequese indígena. Nenhum lugar. Ou seja, porque isso afirmaria que a terra pertence aos indígenas, mas em nenhum lugar isso foi colocado. Aí você pode dizer, Yuri, besteira isso aí foi um esquecimento, um lapso de memória, ou talvez não é esquecimento, não tinha um objetivo claro para colocar isso. Tá, pode ser, concordo com você. Porém, a história indígena é construída por isso, por esses esquecimentos. São sempre esquecimentos. Esquecer que o indígena teve suas terras usurpadas, teve os fazendeiros que invadiram suas terras, que mataram, que obrigaram eles a trabalhar nas suas terras. É sempre isso. Essa história vai se repetindo, gente. Em séculos, em séculos, em séculos, em séculos, a história se vai, infelizmente, sendo a mesma, né? Por isso que a gente vê hoje os indígenas mobilizados, os indígenas solicitando seus direitos, os indígenas dizendo, olha, a gente está aqui, está pedindo nossos direitos, a nossa terra, né? Por isso que o conflito territorial em Palmeira dos Índios é muito grande. E talvez essa narrativa contribua com esse próprio processo de negar o direito à terra aos indígenas. E aí muito... Não seria lógico da gente pensar que o indígena sem terra, o que esse camarada vai fazer? Ele vai procurar oportunidade de emprego onde tiver. Lembrando que a nossa sociedade é capitalista, tá? A nossa sociedade é capitalista. A gente precisa de dinheiro para sobreviver, para comprar as coisas, né? Enfim. Como o Yuri tinha falado, essa questão indígena ela não é um caso isolado, e a gente pode perceber isso na fala do próprio Tiago, dizendo que em Coruripe tem uma questão indígena muito forte, por mais que atualmente não seja muito bem trabalhada e valorizada pelo município. O próprio nome da cidade tem origem indígena, Rio de Águas e Peixes Escuros. Isso é muito comum, não só aqui em Alagoas, mas em todo o Brasil. Por exemplo, Igaci, Coité do Nóia, Arapiracas e outros espaços afirmam atualmente que não há presença indígena. Mas mais para frente eu vou apresentar para vocês alguns resquícios arqueológicos indígenas que foram encontrados nesse território. Então,
como é que não há indígenas nesse território e há resquícios dele? Então, vocês percebem que tudo isso é um lapso de memória, justamente, Christian. É um lapso de memória, mas é um lapso de propósito, que acontece de propósito, propositalmente, porque é uma tentativa de fazer com que esses indígenas eles não tenham direito à posse de terra, eles não tenham direito a uma série de questões que eles reivindicam. Ô, Tiago, por favor, passa esse slide. Pronto, e nesse mapa há um panorama dos grupos indígenas que existem em Alagoas, só esses que estão pintados, que daqui a pouco o Yuri vai falar um pouquinho melhor sobre eles, mas que a gente percebe que não são só nesses espaços que há presença indígena. Será que eles só viveram nesse espaço? Aqui, por exemplo... Eita, meu Deus, eu estou tentando marcar aqui, mas não sei o que estou projetando. Na parte do litoral, que é essa parte mais próxima, que tem várias coresinhas, pronto, aí, mais ou menos, não está passando por Sul, do lado à direita. Não há presença indígena nenhuma. A gente não vê atualmente essa presença indígena nesse território. Só que, se a gente analisar, a colonização em Alagoas, ela começou por esse território. E existiam os caetés, que eram os grupos indígenas que viviam no período da colonização. Então, será que eles não existem mais? Eles sumiram na face da terra? Não tem descendentes desses grupos indígenas? Não, e tem essa questão, sabe, que nos faz refletir muito. Para onde foram esses indígenas? Para onde foram? Eles sumiram da face da terra? E é justamente o que a Sabrina está falando ali. Somos educados na visão europeia e por isso que, a partir do momento que muitos amadurecem, tratam a descendência indígena como irrelevante. Pois é, eles tratam como irrelevante, eles não percebem que ainda há presença desses indígenas, embora talvez eles não estejam ali, eles tenham ido para outros espaços, mas há essa presença indígena em todo o território, não só alagoano, mas brasileiro. Só que eles tentam sugar, eles tentam invisibilizar essas questões. Eu acho que como a Aline mostrou, né, o mapa exemplifica bem a presença indígena, né, de povos que são reconhecidos, tá? Ou seja, de povos que são reconhecidos por um órgão indigenista oficial. No caso, hoje, a FUNAI, né, a Fundação Nacional do Índio. Então, temos esses povos que vão ali do sertão, né, a zona da mata, enfim, uma diversidade muito grande. Inclusive, a gente tem um caso em Alagoas que é bastante raro, talvez, que é a presença em um único município de indígenas, né? Que é lá no Alto Sertão de Alagoas, no município de Pariconha, que temos o Jiripancó, os Caruazu e os Catoqui. Cada povo desse tem sua história particular, lembrando que um grupo étnico é construído não por sua cultura, mas por organização social. Então, é a organização social desses indivíduos que determina o seu grupo étnico. Então, são grupos étnicos que têm uma organização social particular, essa organização das suas próprias memórias, das suas próprias experiências no tempo, das experiências de outros indivíduos ou de outros grupos. E no Nordeste, especialmente, tem um caso que é muito interessante. Esses reconhecimentos, eles partem principalmente de alianças desses indígenas. Então, muitas vezes, um grupo que é reconhecido auxilia outro grupo em busca do reconhecimento, né? Esse reconhecimento como indígena. Enfim, são coisas assim, meio que absurdas, porque a gente pensa, os indígenas, né, passaram por um processo de colonização tão forte e hoje eles precisam serem reconhecidos pelo órgão indigenista oficial, né? Por um órgão que é do Estado, que é comandado por um indivíduo geralmente indicado, que a sua própria estrutura é uma estrutura que ainda vê o indígena
sobre um olhar como se fosse de uma criança. Por que um olhar de uma criança, Yuri? Um olhar de uma criança que precisa de cuidados, que precisa ser tutelada, que precisa ser guiada para a fase adulta. Imagine a fase adulta, se a gente traduz mais ou menos, é a fase em que esse indígena, então, é um ser da sociedade ou é um ser civilizado. É um modelo de visão da Europa. Né? É a visão do colonizador. Ainda prevalece. Isso ainda prevalece ainda hoje. Ainda hoje. Os grupos indígenas do Nordeste têm um protagonismo imenso, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, grupos que estão mais na região norte, são grupos em que ainda o papel da FUNAI é um papel muito forte de tutela desses indígenas, de achar que esses indígenas, então, são crianças da nossa sociedade, precisam de proteção, né? Mas o ponto que eu quero trazer aqui, eu e a Aline, é que a gente olhe para esses povos indígenas em Alagoas, né? Para os Aconã, para os Calancó, para os Carapotó, para os Catuquim, Jeripancó, Caruazu, Coiupancá, para os Pancararu de Delmiro Gouveia, para os Tiguibotó, para os Chucurucariri, para os Cariri Chocó e para os Vassucocá, Cocal, que a gente olhe esses povos, mas não localizem eles apenas nos seus territórios. Ou seja, os Chucurucariri estão lá em Palmeira dos Índios. O Chucurucariri pode estar do seu lado. Ele pode frequentar a escola que você frequenta, mas muitas vezes ele vai negar sua identidade por esses aspectos que a gente está querendo pontuar aqui, que foram construídos historicamente. Né? A questão da própria negação da identidade. Muitas vezes esse cara não vai dizer que é indígena. Né? Então, quando a gente olhar para esse cenário, né, a gente precisa primeiro lembrar: Alagoas é um território indígena. Né? Alagoas é um território indígena. Então, quando a gente puxa a história, eu falei com minha avó, quando a gente olha a história de Alagoas, a gente observa que Alagoas tem uma forte presença indígena em toda a sua história. A exemplo dos caetés, né, que foram brutalmente exterminados pela força do rei, né, numa chamada Guerra Justa, porque eles teriam comido o bispo Sardinha, o que não, de fato não aconteceu, pelo menos não se tem nenhuma prova, né, sobre esse fato, mas que eles foram exterminados. Mas será que foi só por isso, porque eles comeram o bispo Sardinha? Não. Os documentos nos mostram que não. Né? Aquela área que os caetés ocupavam, que eles estavam, na verdade, era uma área muito importante para a comercialização da cana-de-açúcar, para o desenvolvimento das plantations, para o desenvolvimento de uma monocultura, dos grandes latifúndios. Esses caetés estavam nessa região. Né? Então, era de interesse da coroa exterminar esses indígenas. Então, aplicam a guerra justa a esses indígenas. Né? Então, são coisas que a gente precisa, obviamente, pensar, né? Aí, na próxima mapa... Ô, Tiago, passa, por favor. Nesse próximo mapa, foram identificados alguns sítios arqueológicos aqui em Palmeira dos Índios que vão mostrar um pouco dessa presença em Palmeira dos... Eita, desculpa. Dessa presença indígena em Alagoas. Então, se a gente analisar esse mapeamento, muito mais do território que é mostrado no mapa anterior, a presença indígena, principalmente nessa região litorânea, nessa região que eu mostrei a vocês que não constava presença indígena. A gente vê que é justamente onde mais mostra resquícios, onde mais foram encontrados esses artefatos, essa presença indígena. Passa, por favor, mais uma vez, Tiago. E durante as escavações que foram feitas no estado de Alagoas, em vários espaços, tanto no sertão quanto na zona da mata, a gente vai percebendo que foram encontrados, por exemplo, esses cachimbos, resquícios arqueológicos mesmo, restos humanos dessa presença indígena, igaçabas, que vocês podem ver nessa foto abaixo, que são como potes.
o nome delas são igaçabas e eles eram locais onde os indígenas eles eram enterrados. A gente tem a cultura de... Isso. Justamente, Gustavo. São espaços onde os indígenas eles eram enterrados. Diferente da gente que tem a cultura de enterrar em caixões, eles colocavam nessas igaçabas, que eram até o mesmo como uma forma de... uma questão voltada a uma questão religiosa, voltada a uma questão de seus próprios costumes. E a partir do momento que essas igaçabas elas são retiradas do espaço, a cultura do indígena ela está sendo mais uma vez violentada. Acima, nós vemos, por exemplo, paredes de cavernas aqui em Alagoas. Eu não estou lembrada exatamente qual foi a cidade que foi encontrada, mas eu lembro que foi na região do Sertão, se eu não me engano. Que foi encontrado essa pintura, como se fossem pinturas rupestres mesmo. E a gente já nos faz repensar uma série de características de como esses indígenas eles se organizavam no território alagoano, né, mesmo. E a gente percebe que muito do que a história ela tenta nos mostrar, ela talvez não tenha pensado como esses grupos indígenas eles iam se perceber a partir disso e como as outras pessoas iam tentar pensar os indígenas. E para isso a necessidade de momentos de encontros como esses que o IFAL está oferecendo, de discussões como essas que que vocês também têm trazido para a gente, de repensar mesmo a história. A gente não tem que levar a história fielmente o que é acontecimento. A gente tem que refletir, sim, sobre o que a história tenta nos mostrar. A gente tem que refletir, sim, o que essas narrativas elas tentam nos contar. Por exemplo, a gente sabe que não existia um único povo. Os indígenas eles não são um único povo. E daqui a pouco nós vamos passar um videozinho antes de encerrar e de Yuri falar um pouco da parte dele, que vai mostrar essa dinamicidade dos povos indígenas. Yuri, tu prefere falar logo e no final a gente passa o vídeo, para não perder tempo? Pode ser, porque é 11h41, aí eu vou ser rápido, tá? Assim, eu queria, Tiago, se possível, você coloca aquele slide que eu mandei, que eu queria mostrar algumas imagens. Mas eu queria, na verdade, falar duas coisas aqui, para a gente passar o vídeo e os encaminhamentos finais, né? Primeiro, a primeira coisa, eu moro na verdade, nasci, né, em uma cidade aqui de Alagoas, chamada Coité do Noia. O nome é um estranho, eu concordo com quem pensar desse jeito. Essa cidade tem uma história muito interessante, que está muito envolvida nessa história para quem que a gente tenta problematizar a partir do título, ou das representações, ou da invisibilidade, tá? De certos processos. Por quê? Essas engaçabas que a Aline apresentou, essas imagens, enfim, muitas dessas engaçabas, não essas que a Aline mostrou, outras, né? Elas foram encontradas na região ali do Coité. Região até uma área mais central, né, da cidade. A cidade, na verdade, é tão grande que só tem centro, não tem nenhum bairro. Então, foram encontradas algumas engaçabas na região central da cidade. Em construção de algumas casas, foram encontrados também alguns cachimbos ou coisa do tipo, que dá a entender que essa narrativa, ela é uma narrativa... Na verdade, desculpa, eu me confundi aqui. E que essa presença indígena, então, existiu ali no Coité, né? Os indígenas passaram por ali. Não sabemos o povo em si e tal, enfim. O Coité também teve um processo muito forte da escravidão, né? Processo de escravização de negros, inclusive com a presença de resquícios, né? Vestígios de que teria sido uma senzala, enfim, muito, muito forte. Os documentos, né? Vários documentos provam isso, enfim.
O problema é que quando a gente vai no site da prefeitura e olha lá no site da prefeitura a história do Coité, a história do Coité é uma história um pouco absurda. Diz que uma família com o sobrenome Noia chegou na região e vocês devem imaginar que lá deveria ter muito pé de Coité, que de fato, e lá ficou o nome Coité do Noia, surgiu dessa forma. Então Coité se forma a partir disso, né? Ou seja, confunde a história da cidade com a história do nome da cidade, né? Mas a história da cidade, se surpreendam, é, na verdade, a história do nome dela. Ou seja, a história do Coité se resume a essa família. Então, quando a gente pesquisa mais a fundo, a gente sabe que tem uma presença indígena, que teve uma presença de negros escravizados. Mas a gente nem escuta falar, né? Inclusive, teve um pesquisador, eu acho que um cara que fez uma pesquisa ele teve um fôlego imenso, pesquisou vários documentos desse período lá do Coité e, puxando uma genealogia, ele encontrou, em algum grau, indivíduos que têm relações, né, de parentesco com os negros que foram escravizados. Ele procurou essas pessoas. Ninguém quis falar. Ninguém quis nem se pronunciar, né? Construção social, porque esses caras não querem se reconhecer dessa forma. Pior, as pessoas eram negras, né? Os seus descendentes daqueles negros escravizados eram negros, tá? A gente na educação básica nem escuta, eu nunca ouvi falar de presença indígena ou de presença negra no Coité. Essa história do Coité ela se repete em várias cidades. Aí, Tiago, eu peço que tu passe mais 2 slides, por favor. Passe. Pode passar. Passe. Esse. Aí. Esse é o site de Palmeira dos Índios. Surpreendam. Lá no site de Palmeira dos Índios, diz bem assim sobre a história de fundação de Palmeira dos Índios. Olha, com a inauguração em 1933 da Estrada de Ferro e tudo mais, com ponto terminal e tudo mais, fala do desenvolvimento. Os índios que viviam nas regiões serranas não vivem mais? Onde esses indígenas estão? Inclusive, sabe o que é interessante? Na década de 70, um memorialista muito famoso aqui em Palmeira, ele vai tentar fazer o que o Brasil fez no Império, ou seja, montar uma história nacional, né? Só que aqui em Palmeira, claro, é uma história municipal. Para dizer, olha, Palmeira surgiu desse lugar, para despertar na população um senso de identidade palmeirense. Então precisa criar uma história. Como existe uma presença indígena que era comprovada, esse cara utiliza, então, elementos da história indígena. Mas ele vai utilizar os indígenas como representações romantizadas. Aí, Tiago, eu peço que tu volte aquela primeira imagem. Essa imagem. Ele vai produzir, então, uma lenda chamada Tilixi Tixiliá, a lenda de fundação da cidade de Palmeira dos Índios, né? Muito forte. Inclusive vai dizer que a terra é do Tixili e Tixiliá, que, na verdade, esses dois indivíduos, eles morrem no final da história por um amor proibido, e Palmeira dos Índios surge, então, desse amor proibido. Depois desse momento, os indígenas deixam de existir na história de Palmeira, né? Aqui é a prática da coisa. Por quê? Essa lenda de Tixili-Tixiliá, desde a década de 70, ela passa a ser considerada uma verdade no município. A representação desse indígena, inclusive nu, né, com aquele cabelozinho cortado, uma aparência meio que de um freio, coisa assim, né? Um estereótipo indígena é construído a partir dessa imagem. Mas sabe o que é mais interessante? É que muitas vezes alguém vai poder pensar, sim, tudo bem, década de 70. E aí, o que é que tem a ver? Como eu já expliquei, a gente precisa entender a história dos indígenas historicamente. A invisibilidade, a expulsão dos territórios, a questão dos estereótipos, das representações. Isso, gente, é construído historicamente. Década de 70, quando a gente olha a realidade de Palmeira hoje. Pode passar aí, Tiago. Quando chegar nas imagens que eu quero mostrar, eu te falo. Pode passar? Pode passar? Passe. Pare nessa imagem. A própria bandeira de Palmeira dos Índios tem Tilixi e Tixiliá. E lá diz bem assim, no significado, né? Dois indígenas que morreram por um amor proibido, no significado da bandeira, ou seja, essa história que na verdade não existiu. Isso é
é uma lenda, como a própria história, o próprio autor intitula, é uma lenda, mas a lenda é tida como verdade. E essas representações que temos em Palmeira dos Índios é representações como essa, conhecida ali como Praça da Índia, né? Exatamente por essa estátua dessa Índia, que tem o seu corpo, inclusive, sensualizado, né? Teve uma grande polêmica sobre essa Índia quando ela foi colocada nessa praça, porque as mulheres ainda taparam os seios dela, teve todo um bafafá. Mas o fato é que nenhuma representação de um indígena do Nordeste Se você vai lá, pesquisa na internet, índios norte-americanos, a primeira imagem que você vai ver é uma imagem muito semelhante à feição dessa indígena, né, de um índio de um povo chamado Sioux, nos Estados Unidos. Então, a representação que a gente tem dos indígenas em Palmeira dos Índios caminha, ora, por um indígena que nem é do Nordeste, um indígena que nem é. Se a gente fosse considerar o indígena brasileiro, que a gente não pode considerar, né, um modelo de indígena, nem é. É um modelo norte-americano. E quando a gente avança, pode passar, Tiago, algumas fotos, por favor. Quando a gente avança essa reprodução da lenda do Tilixi e Tixiliá, isso está em todos os lugares na cidade. Pode passar, Tiago. Isso está em todos os lugares na cidade. Pintados em todos os lugares. As representações são exatamente essas que a gente observa em Palmeira dos Índios. Isso vende a ideia de que essa lenda é verdade. Isso vem da ideia de que esses indígenas fundaram a Palmeira dos Índios de uma coisa romântica. A Palmeira dos Índios não foi fundada disso. Não foi. A história nos prova o contrário. Pode tirar, Tiago. Obrigado. A história nos prova o contrário. Então, são essas representações, é essa história que é contada por um grupo de indivíduos. O cara que escreveu essa história da lenda, ele tinha uma intenção, ele participava de grupos sociais, ele fazia parte da elite de Palmeira dos Índios. Eu estudei por algum tempo esse cara, fiz uma pesquisa sobre ele, e a minha pesquisa mostra exatamente isso. Ele fazia parte de vários grupos políticos, era um cara que tinha uma mente espetacular, no sentido de que ele produz muita coisa, ele pesquisa, ele é um historiador nato, no sentido da própria pesquisa, mas ele constrói uma história que é interessada a um grupo. E a gente não pode também ter a compreensão de que essa história produzida na década de 70 tem o mesmo significado hoje. Ela tem um significado diferente. Na década de 70, ela tinha um significado de construir uma imagem de Palmeira dos Índios, uma Palmeira dos Índios idealizada, né, uma identidade palmeirense, mas hoje ela tem uma ideia para negar a identidade indígena. Dizer, olha, indígena, cadê? Eu quero ver esse indígena da lenda, Tilixi Tixiliá, indígena que anda nu. Inclusive, a Aline sabe, quando a gente fazia parte do PIBID, uma professora de Palmeira dos Índios perguntou a um indígena que tinha na sala se ele andava nu lá na aldeia que ele morava. Uma professora de história, inclusive. Gente, são essas representações que partem dessas lendas, que partem das nossas ideias, né? Olha, já é 11h51, então eu vou só terminar aqui. Eu queria agradecer imensamente a todos. Acho que foi um momento muito bacana, um momento que a gente conseguiu avançar em algumas coisas, mas esse avançar, eu sempre falo o seguinte, quando a gente assiste um filme, quando a gente termina o filme, a gente às vezes não sabe nem o que o ator disse lá no começo do filme. A gente sabe a ideia do filme, pode saber. É exatamente isso, né? Então, isso necessita que a gente estude, que a gente se aprofunde, né? Que a gente veja com mais detalhes as coisas, né? E isso a gente só vai fazer a partir da leitura, lendo, tá? Por isso que eu queria indicar para vocês, não livros, obviamente, né? Mas eu queria indicar uma exposição que eu acho muito interessante, chamada exposição Os Primeiros Brasileiros. Até uma questão interessante, né? Quem são os primeiros brasileiros? E adivinhe só, o que o autor da exposição ele coloca como os primeiros brasileiros. Esse cara ele faz uma exposição e apresenta assim o universo indígena no Brasil, né? O Brasil colônia, enfim. É uma exposição que vocês podem olhar de forma virtual, então é bem interessante a exposição, eu recomendo a vocês. E, novamente, agradeço muito pela presença, pela participação. E se vocês estão confusos em alguma questão, em alguma coisa, eu acho que esse é o caminho que a gente aprende. A gente só aprende quando fica confuso, quando a nossa cabeça começa, então, a dizer, eita, poxa, tem um monte de perguntas agora. A gente vai construir conhecimento dessa forma, quando a gente está
se questionando, a gente está se perguntando, a nossa cabeça está fervendo de perguntas. É isso, obrigado. Pessoal, caso vocês tenham, como só faltam alguns minutos, caso vocês tenham algumas perguntas, feedbacks, para compartilhar com a gente, tipo, noções, vocês dizerem, eu não conhecia isso sobre os indígenas, eu não sabia tal coisa. E se vocês se sentirem à vontade para compartilhar conosco, né, para ver se realmente esse mini curso foi proveitoso, não só para a gente, que foi maravilhoso a participação de vocês, mas também para vocês, se vocês conseguiram captar algo que vocês aprenderam e tal. Alguém se sente confortável de compartilhar conosco? Só uma dúvida, é para apresentar aquele vídeo? Se o pessoal não quiser falar, a gente apresenta para aproveitar, né? Pode. Pronto, Sabrina, pode falar. Assim, eu tinha uma visão muito pequena sobre o povo indígena. Antes, assim, muito antes. Só que aí, há alguns anos, eu pesquisei um pouco sobre e vi um documentário que falava Primitivo Quem. Eu não lembro se foi um documentário ou se foi um vídeo. E esse vídeo, ele tipo abriu meu olho para uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que é exatamente na minha descendência, na nossa descendência indígena no Brasil. E eu acredito que esse evento foi muito importante para isso, para abrir os nossos olhos para uma coisa que deveria ser muito importante, principalmente nas escolas e em outros lugares, que deveria ser ensinado a nós como direito. Mais alguém, pessoal? Muito interessante, Sabrina, a sua fala. Eu até anotei, não conhecia esse documentário, até anotei como sugestão. Tá vendo como a gente aprende muito com vocês também, sabe? E a gente aprender essa questão indígena é um direito nosso que, infelizmente, muitas vezes a gente não tem acesso. E por isso a importância de momentos como esses. Só a título de curiosidade, a gente percebe que muitas vezes os indígenas em alguns espaços eles não são trabalhados e os negros menos ainda que os indígenas. Por exemplo, eu estava vendo uma documentação de Coruripe que tratava sobre a presença da escravidão aí no município de Coruripe, aqui em Palmeira mesmo, em outros espaços. Que muitas vezes a gente também não discute essa presença negra, a gente não conhece, a gente não sabe que houve escravidão na nossa cidade. Só que, por quê? Muitos dos documentos que tinham, que eram sobre a compra e venda de escravos, e que datavam essa compra, quem eram, de que região e tal, foram queimados no processo de pós-abolição. Aí a gente já pensa, por que será que eles foram queimados? Para que os negros eles não recebessem indenização. Entendeu? Então, são essas estratégias que a gente acaba percebendo que o negro e que o indígena ele tenta ser apagado da história. E tá aí nosso papel, meu, de Yuri, de outros professores, de trazer essas temáticas para vocês. Porque são temas que são importantes, são temas que fazem parte do nosso cotidiano. Eu também queria comentar em relação à questão de língua indígena, né? Porque são uma quantidade imensa de línguas indígenas no nosso país e a gente não aprende uma na escola, não é falado sobre isso. E a gente trata essa questão indígena como um evento isolado, um dia único para comemorar, como se aquilo não fizesse parte da nossa história, da nossa herança, da nossa cultura. Então seria muito interessante se as escolas começassem a passar, pelo menos a ensinar algum tipo de língua indígena que tenha relação com o estado ou com a cidade, porque a gente aprende inglês, a gente aprende espanhol, só que e a nossa cultura, e o nosso país, como é que fica? Exatamente. Eu acho que, assim, apesar da gente ter uma lei federal, Lei 11.645, que institui o ensino da temática indígena nas escolas, a gente
ainda está muito... a gente está muito ligado ainda a uma história indígena que parou no Brasil colônia, né? Por isso que essas imagens que a gente tem dos indígenas é uma imagem do Brasil colônia. Porque o professor, muitas vezes, de história, né, alguns professores, colocam os indígenas só lá e depois parece que os indígenas deixaram de existir. Os indígenas não existem mais. Inclusive, vários estudos provam que houve uma escravidão muito forte vinculada aos indígenas. Mas muitas vezes os professores colocam apenas um processo de escravidão que às vezes não é nem escravidão, é aquilo que é chamado de... esqueci o nome. Que está lá ligado à troca do pau-brasil, né? Do escambo. É só ligado a isso, mas não é escravidão. É escambo, né? Os indígenas estão trocando bugigangas e ainda tira o valor da coisa, né? Para o indígena. É uma bugiganga. É uma bugiganga da perspectiva do europeu, né? Mas da perspectiva do indígena, não é bugiganga. Então, são questões, enfim, que a gente precisa problematizar exatamente, né? Essa questão da língua, a gente precisa rever esses pontos, tá? E eu acho que esse é um exercício coletivo, né? Um exercício de todos nós. Um exercício da gente buscar aprender mais, um exercício da gente tentar, então, pesquisar, da gente tentar ler algumas coisas e compreender essa história, né? A nossa história. E uma última coisa que eu estou falando aqui, mas estou pensando em outra coisa, acabo esquecendo e eu lembrei o que eu ia dizer. Às vezes a gente precisa, claro que alguém daqui for professor, não sei, vai muito se identificar. Na educação básica, a gente tem muitas formações, mas são formações, gente, uma perspectiva da gente otimizar o nosso tempo, de uma coisa que é para a gente organizar o nosso tempo, mas a gente não vê praticamente nenhuma formação que reconheça ali, vamos tratar agora dos indígenas no Brasil, vamos tratar da questão negra no Brasil, vamos problematizar. A gente vê aí, escuta muitos professores ainda falando, o povo miscigenado, mas nem sabe o que significa a palavra miscigenado, nem sabe o próprio problema que a palavra miscigenado produz. A própria ideia de raça, o que a própria ideia de raça produz? Né? A própria ideia de raça é uma ideia de hierarquia, né? De que existem indivíduos que são diferentes pela cor de pele. Veja o absurdo. E são discursos que são reproduzidos ainda. Então, eu acho que o que falta na gente são mais formações, talvez. Eu estou dizendo isso não só para os professores, mas também para os próprios alunos, mais estudos sobre essas populações, né, dessas populações, inclusive estudos que tenham indivíduos dessas populações aqui falando para vocês, que eu acho que é muito mais importante, né? Como o evento trouxe alguns indígenas, inclusive, que eu acho bem bacana essa ideia, porque eles têm voz, né? A gente utiliza muito, a gente tá dando voz, assim, não, eles já têm voz. Eles falam também, né? E eles falam muito bem, muito melhor que a gente, porque é a experiência deles sobre esses processos, né? A experiência de familiares deles, enfim, do próprio grupo dele. Então, eu acho que é muito importante isso. A gente precisa começar a pensar essas coisas. Esse minicurso é apenas um pontapé para isso, né? Para que a gente comece a pensar nessas questões. A Lohane botou no chat falando um pouco, né, sobre a questão como muitas vezes o professor ele acaba ensinando o que é proveitoso para ele, o que é tipo interessante para ele, até mesmo como uma forma de estratégia para que as pessoas não conheçam os seus direitos e não se apropriem deles. E é justamente nessa perspectiva que porque muitas vezes a gente não conhece as temáticas indígenas e muitas vezes os próprios indígenas, eles querem tentar tirar esse conhecimento. E até mesmo a gente, enquanto professor, a gente enquanto aluno, muitas vezes acaba deixando de conhecer algumas coisas que nos permite refletir sobre quem nós somos, onde estamos e o que nós podemos fazer. E a partir do momento que a gente tenta
se apropriar do conhecimento, tenta conhecer essas questões que muitas vezes não são visibilizadas, a gente passa a ter um olhar diferente sobre o mundo, sobre as nossas relações, sobre tudo. Pessoal, alguém tem mais algum questionamento, alguma fala para dizer? Nós já éramos para ter terminado, né? Já é mais meio-dia. E eu estou muito feliz com esse mini curso. Estou muito feliz pelo convite do IFAO. Sou muito grata pelo convite. Gostei muito da participação de vocês. Realmente eu me surpreendi muito com a carga que vocês trouxeram para a gente. Esse evento foi muito proveitoso, pelo visto, não só para a gente, como para vocês, e o quanto é importante nessa nossa relação de troca. E era justamente essa minha proposta de Yuri, que não só a gente passasse algo para vocês, como eu havia falado no início, mas que também vocês pudessem contribuir. E eu acho que foi justamente isso que enriqueceu esse nosso momento juntos. O envolvimento de vocês, as falas de vocês. Então, finalizamos por aqui. Eu quero agradecer novamente a disponibilidade de vocês para me dar esse mini curso para a gente. Eu acho que foi muito proveitoso, todo mundo comentando que gostou muito, que aprendeu muito e que saiu daqui com mais conhecimento do que entrou. Então, isso é muito importante. E fiquem ligados que em breve vão sair certificados de vocês. E acredito que é isso. Vou parar a gravação aqui.